Bem-vindos ao Magos do CX. Quem está aqui com a gente essa semana é Cristiano Ben, que vai contar um pouco das mágicas que fez o nosso setor. Cristiano, ele é CEO da Rockets, cofundador do World Summit, é um dos hosts do podcast Amigos do CX, e ele é um cara de extremos, porque ele gosta de rock e de música clássica, e ele faz corrida, alta velocidade e yoga. Então, um cara bem diferente. Cristiano, obrigado por aceitar o convite aqui. E para começar, conta um pouquinho da sua história em um minuto, só para a gente te conhecer. Legal, Matheus. Super obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E o extremo é para ter equilíbrio aí nas coisas. Né? Você puxa os dois lados e equilibra. Exatamente, justo, exatamente. Legal. Bom, é super prazer estar aqui. E, cara, Cristiano, né? Profissionalmente aí tem uma trajetória legal com experiência do cliente, né? Então, já trabalhei com eventos, em call center, já trabalhei com tecnologia, já trabalhei com experiência mesmo, experiências inusitadas, passeio de balão, massagens, oferecendo experiências no ponto de venda, né? De venda, estratégias de marketing ali para as empresas do varejo. E tenho hoje trabalhado com a consultoria Rockets, então ela foi fundada em 2015, ela passou por alguns momentos de transformações ali, a gente focou muito em inovação, a gente entrou muito em experiência do cliente, tem a parte também de experiência de aprendizagem e marketing de comunicação. Então a gente atua com grandes empresas, ajudando a elas tracionar todo esse trabalho aí, essa cultura de gestão das experiências, inovação, entre outros temas aí importantes. Tá. Então você contou que o seu começo de carreira você trabalhou em vários lugares, várias empresas, Sim. Aprendeu pra caramba. Como é que foi em 2015? Da onde veio essa vontade de empreender? É sua, é da família? Me conta aí um pouco disso. Cara, minha família tem uma veia muito empreendedora, e eu tenho eu tenho essa veia, né? E muito bacana é que, assim, por mais que eu entenda muito o mundo corporativo, tenha participado no mundo corporativo, eu sempre quis criar algo novo. Então, eu gosto muito de criar projetos, criar produtos, né? Então, eu vi que surgiu a oportunidade realmente de eu começar como um consultor autônomo. Aí eu fui com projetos ali mais focados em vendas, processos de vendas, depois inovação, depois eu fui agregando novas pessoas na consultoria e a consultoria foi ganhando uma massa ali muito legal e até que a gente foi atender um primeiro grande cliente que foi a Mercedes. Legal. Mercedes-Benz. É um projeto para a América Latina, muito interessante, e que tinha a ver com experiência de aprendizagem. E nisso, como a gente já trabalhava com inovação, como já trabalhava com produtos digitais, trabalhava com processos, a gente viu, essa parte de experiência faz muito sentido. Vamos entrar um pouco mais nisso, né? Aí veio um tema muito em alta, que é a experiência do cliente, que eu comecei a me aprofundar, os consultores também começaram a se aprofundar nesse sentido, e a gente viu que tinha um oceano azul lá atrás e falou, lá fora já tem bastante soluções relacionadas a isso, a gente tem que trazer para o Brasil isso aqui também. Como a gente aterrissar, né? Então aí a gente começou a tracionar dessa maneira. Tá. Tenho duas dúvidas sobre o que você falou agora. Tá. Primeira é da parte empreendedora. Ok. Beleza, você tem família empreendedora. Por um lado, é fácil, porque as pessoas da sua família devem te encorajar e todo mundo sempre falou disso, então sempre viu aquilo acontecer. Sim. Mas, por outro lado, tem uma certa pressão. Sim. Não sei se é seu pai, sua mãe, não importa, seu avô. Claro. Essa pessoa já conseguiu, já fez, já venceu as barreiras, já passou por tudo isso. Será que eu devo tentar? E se eu tentar, e se eu falhar? Como é que eu vou ser visto? Como é que era? Existia isso na sua cabeça? Não. Às vezes nem dos outros, mas... Na verdade, é o contrário, né? Eles incentivavam para eu continuar no setor corporativo. Eles não queriam que você empreendesse. Não, porque empreender é um caminho árduo, a gente sabe muito bem disso, e principalmente quando você é bootstrap, né? Quando bootstrap, aqui só explicando para o pessoal, é quando você não tem investimento, você constrói com o seu próprio recurso, né?
E foi assim, a Rockets não tem investimento, é totalmente bootstrap. E aí a gente tinha que transformar R$ 1 em R$ 10, R$ 10 em 100, disso a gente fazer acontecer. Baita medo, né? Eu larguei, foi um momento que eu estava muito bem profissionalmente, mas o desejo de empreender e a vontade de querer fazer algo maior era muito maior do que qualquer medo. Começou a te incomodar muito. Incomodou demais. Tá. Incomodou demais. O incômodo falava mais forte do que o conforto que você tinha no lugar que você estava. Exato, porque no conforto eu já tinha uma previsão, né? No empreendedorismo, quando você tem uma empresa, o céu é o limite. O céu vai depender da tua inteligência, vai depender do que você entrega para o mercado, a qualidade dessa tua entrega. E a gente está numa jornada muito legal, assim, eu vejo, sabe? De construção. E é engraçado como tudo aquilo que você fez de bom, entre aspas, e foi reconhecido na empresa, quando você começa um negócio do zero, legal, você tem um certo o conhecimento, você tem ali o know-how, as pessoas te conhecem por aquilo, Exato. mas meio que você zera, né? Você fala assim, zera. cara, você fez ali, e aqui, como é que é? Exato, porque tudo que você faz, as suas prioridades mudam, né? Porque antes era a prioridade, tá certo, no foco no negócio, mas muito foco nas suas metas específicas e tal. E aqui, não, a meta do negócio é a sua meta, basicamente ali do dia a dia. E eu acho que tem uma evolução muito legal aí, eu acho que do profissional também, porque uma coisa é você começar como um consultor ou um empreendedor totalmente autônomo, e outra coisa é você evoluir para você criar uma empresa realmente com colaboradores para tracionar e oferecer soluções, né? E eu fico muito feliz porque a gente já tem atuado com projetos fora do Brasil, então isso é muito legal, né? Mas eu também tenho muita consciência dos passos que a gente precisa dar. Então, primeiro a gente tracionar com muita consistência aqui regionalmente, né? Para aí depois a gente explorar outros mercados aí internacionais, né? É porque todos os projetos que a gente atende fora do Brasil começou no Brasil, né? Então é meio que uma extensão aí. Tá. Você só me fez fazer mais pergunta agora. Tá. Você comentou um pouquinho aqui, quando você era executivo, você tinha as diretrizes muito claras ali. Você tinha ali as metas, o que era, para onde a empresa ia. Quando você empreende, da onde vem essa diretriz? Da onde você tira isso? Cara, eu trabalhei numa empresa inglesa, eu acho que... Se você quiser fazer um nome, fica à vontade, tá? Não, claro. E eles tinham uma cultura muito forte de acompanhamento, e eu sempre fui da área marketing comercial ali. E eu acho que a principal diferença que eu vi foi que antes as pessoas me puxavam, né? E é lógico, foi crescendo a chama dentro de mim, tal, né? E a gente consegue atingir as metas e tudo mais. Mas eu acho que o principal desafio do empreendedor é ter essa chama dentro de você, né? E aí a chama não é só uma questão financeira, mas de você entregar que, na realidade, a empresa é a extensão do que você é como pessoa, né? A cultura da empresa ali também. E um dos motivos até que a minha saída dessa empresa foi um desalinhamento de cultura mesmo. Então, eu acho que faz muito sentido a gente percorrer o que a gente acredita, e quando a gente acredita, a gente tem um fogo ardente de fazer acontecer. Então, é lógico, não vou ser romântico aqui, que a gente acorda todo dia bem animado para fazer as coisas, né? Mas eu acho que o grande diferencial de quem é empreendedor e quem está percorrendo uma boa jornada é fazer as coisas necessárias mesmo quando você não quer. Então, pelo compromisso que você tem com aquilo que você acordou lá no começo, né? Legal. E aí a minha outra pergunta é sobre os pilares que você contou um pouquinho, né? Você falou de inovação, gestão da experiência, experiência de aprendizado. Isso. E a parte de marketing. Tá. E você falou que você comecei ali com vendas e inovação. Isso. Como é que esses pilares se amarram? Como é que eles foram... Tá. Porque parece que uma coisa... O nome não tem nada a ver com a outra, mas também parece que eles são todos ligados, né? Sim. Isso é uma estratégia nossa para a gente se apresentar para o mercado, né? Porque se a gente falar, somos uma empresa que trabalha com gestão de experiência, muitas vezes
A experiência ela está em inovação, mas o cara de inovação não vai entender ali o que a gente faz. Então, as unidades, elas são bem formatadas nesse sentido, né? Então, quando a gente fala de inovação, a gente está falando com o pessoal de produto, a gente está falando com o pessoal de inovação mesmo, de innovation das organizações, mas quando a gente fala de gestão de experiência, aí a gente entra numa camada maior. Então, a gente está falando de experiência do cliente, experiência do colaborador, experiência do paciente, experiência do produto, experiência da marca. Então, tudo é experiência, mas como a gente traciona isso e aterriza isso para o contexto do cliente, né? Ou seja, o viés de vocês muito forte é a experiência, Isso. mas você cria 4 produtos diferentes para você se identificar com as áreas que você quer conversar, porque você sabe que ali dentro você vai conseguir fazer um bom trabalho de experiência. Exatamente, porque diferente de outras frentes, hoje a experiência do cliente ela não tem uma área específica na grande maioria das empresas. Estão se as ainda, mas muitas vezes vem do marketing, muitas vezes vem de inovação, e aí a gente consegue tracionar isso, tá? As outras 2 áreas tem a área de experience learning, né, experiência de aprendizagem, que justamente é onde a gente tem uma experiência muito legal também de oferecer e fortalecer a educação corporativa através da experiência focada no colaborador. Então, a gente coloca ele no centro da experiência e dentro disso a gente cria trilhas de aprendizagem, né? E aí a gente pode utilizar, lógico, quando a gente está falando, por exemplo, de experiência do cliente, a gente estava conversando um pouco antes, né? Eu falei que o grande desafio aí é realmente a questão de cultura. Porque tem muitas empresas que querem fazer, mas não tem a cultura ainda. Uhum. Então, precisa trabalhar essa cultura. E a gente faz essas trilhas de aprendizagem também, tá? E na parte de marketing e end communication, que é a parte de fortalecer o marketing da organização pautada na gestão da experiência, a gente tem uma parte ali que a gente pode juntar para falar de trilha de aprendizagem, porque quando a gente está falando de cultura, não é só treinamento, a gente está falando também de endomarketing, de comunicação. Então, a gente utiliza essa unidade justamente com estratégias para fortalecer a comunicação interna e externa da organização. Tá, então, já está tudo amarrado. E você falou de várias experiências do paciente, do profissional, do cliente, de aprendizado e tal. Sim. Se você fosse CEO de uma empresa grande, um cliente seu, pode imaginar qualquer um, não precisa falar o nome. Você teria uma área assim, uma área experiência, que ia permear tudo? Ou isso ia ser parte da cultura e todo mundo ia ter que ter isso dentro das suas áreas? Como é que você imagina isso? Só para eu entender um pouco melhor como é que você visualiza. Depende da maturidade da organização, tá? Às vezes tem uma organização que não tem os processos para a gestão da experiência, mas ela já tem um DNA muito focado no cliente, tá? Inicialmente, o que a gente vê no mercado e que a gente tem atuado com os grandes e médios clientes que a gente atua, precisa sim tracionar. Ter uma área, um profissional ali de CX ou de gestão de experiência, ele ajuda a tracionar o conceito da experiência, ali as melhores práticas e principalmente fazer um trabalho de articulação dentro da organização para experiência, por exemplo, do cliente ser transversal dentro da companhia, tá? Vira quase um evangelista ali dentro. E é isso mesmo. E um gerente de projeto amarrando as áreas para pensar nisso. Exatamente. Tá. Só que a função desse profissional, o objetivo dele é não existir daqui a um tempo. Tá. Porque isso tem que estar dentro da organização inteira. Então, quando a gente fala das áreas que têm uma relação mais próxima com o cliente, quando a gente fala do front, por exemplo, atendimento comercial, né, as áreas de suporte e tal, eles já têm uma essência ali muito forte. Mas quando a gente está falando das áreas mais de back-office, financeiro, jurídico tal, muitas vezes o cliente está muito distante. Então, quando a gente fala Porque o cliente dele é o cliente interno, né? Então, ele está numa barreira na frente dele. Tá. Mas ele tem que olhar o cliente, tá. o cliente final ali, né? Então, quando a gente fala da gestão da experiência, é isso. Essa pessoa que está no financeiro ou no jurídico, se atentar também na experiência, que o trabalho dela vai impactar lá no final, né?
Então, eu acho que as empresas que são mais maduras aí, que facilitam todo esse processo de jornada do cliente mesmo, né? Um processo fluido. No final dos dias, o que que a gente quer, né? A gente quer se relacionar com as empresas, comprar um produto ou um serviço, isso ser fluido, a gente não ter complicação. E se tiver algum problema, que realmente vai ter, é a empresa agilizar ao máximo ali a resolução da melhor forma possível. Porque você quer ficar com a sua filha, eu quero ficar com meu filho, eu quero ficar com a minha família. E no final do dia a gente só quer uma boa experiência para isso acontecer bem, né? Tá. Então, o grande prêmio de um head de CX é quando o presidente da empresa chegar e falar assim, então, sua área está acabando porque não precisa mais de você, não precisa mais dessa área. Seria Exato, é lógico que sim, aí... esse é utópico quase, mas... Mas eu acho que é a pessoa que sempre vai provocar, né? Tá. Porque quando a gente fala até de experiência do cliente, ela muda, com certeza que muda, porque o cliente muda, né? A gente viu vários adventos aí, pandemia, a transformação digital vindo, né? A digitalização vindo com uma onda gigante, e a gente tendo que se adaptar a isso. O consumidor, ele muda. Então, a gente precisa entender primeiro esse consumidor, né? Ter o entendimento tanto de mercado, mas também quem é o seu consumidor, o que que ele quer, né? Então, e às vezes estão se abrindo mercados exponenciais aí que a gente nem... vou citar aqui o setor agro, né? Hoje, tecnologia no agro, você não pensava há 20 anos atrás que ia ter tanta tecnologia. Era trator, era a tecnologia do agro, né? Exato. Trator Hoje, você está vendo drone que faz mapeamento, você vê uso de dados, né? Inteligência artificial sendo utilizada para melhor produção, né? Então, assim, e como que pode entrar a experiência do cliente nisso? Entra em tudo, né? Entender o que o seu cliente precisa e oferecer a melhor forma de solução para ele, né? Legal. Como é que numa consultoria você mede o sucesso do seu cliente? Aí você. Tá. A Rocket, como é que ela mede sucesso? Como é que ela mede que um projeto foi bom Legal, ou não? legal. Eu acho que o grande ponto vamos falar do nicho da Rockets, né? A gente está falando, a gente é uma empresa B2B, né? Que aí a gente oferta as nossas soluções para grandes e médias empresas. A gente é uma consultoria de boutique, então todos os projetos são muito customizados e a gente tem contato semanal, quase diário com os clientes. Então, cada cliente na Rockets, a gente tem um placar do cliente lá, onde a gente consegue ver o sentimento tanto da empresa no geral, como o sentimento de cada pessoa que está ali no projeto. Exato. Como é que você mede esse sentimento? Desculpa. Cara, a gente... são percepções qualitativas que a gente tem. Então, a gente tem sprints que a gente faz com os clientes, né? E aonde a gente tem meio que um roteiro embutido ali no sprint para a gente captar algumas percepções. E dentro disso... Tem uma metodologia que para fazer a entrega acontecer, mas essa metodologia embarca um pouco pegar percepções das pessoas que estão envolvidas. Totalmente, Tá. Porque como a gente está falando de um ticket mais alto e como a gente está falando de projetos um pouco mais longos, é muito importante que a saúde do projeto e a saúde do cliente com a gente, que a gente fala o Health Score lá internamente, que esteja muito bem alinhada. Então, às vezes, pode acontecer várias coisas, né? O cliente pode ter algum problema, ter outros projetos competindo com o nosso, né? Então, a gente mede isso e também a gente tem a flexibilidade de se ajustar à realidade do cliente. Então, diferente, muitas vezes, de outras consultorias que tem que fazer o projeto naquele momento e pronto. Então, a gente tem uma certa flexibilidade que a gente sabe o quão importante é um projeto desse dentro de uma organização, que a gente não está falando de um projeto só para otimizar alguma coisa específica, mas que está mexendo na cultura e na estratégia da organização. Né? E a coisa que eu mais vejo como um terceiro, porque eu nunca sou nem o contratante, nem a consultoria, mas vejo como um terceiro, é muito difícil para a empresa saber exatamente o que ela precisa. Então, na hora que ela contrata um projeto, ela tem uma ideia do que ela quer, mas ela não sabe quais são as nuances do que vai acontecer no meio do caminho. E aí ela vai mudando, às vezes acontecem algumas mudanças que não são justificadas e outras que são,
E eu vejo do outro lado a consultoria, e eu não tô desmerecendo, tá? Claro. Super difícil. O cara, pô, como é que eu vou encaixar isso aqui sem cobrar mais? E aí começa a virar uma relação que fica ruim entre os dois. O projeto não acaba bem no final, em muitos casos. Sim. E ambos ficam não gostando um do outro. Eu vejo muito problema, assim, de projeto acontecer assim. Não sei, e eu acho que vocês tratam bem isso, pelo que você contou aqui agora. Então, a gente... Primeiro ponto é a gente não encara o cliente como cliente. E a gente não quer que ele encare a gente como fornecedor. E sim como parceiro dessa jornada que a gente está construindo junto. Parece muito romântico isso, mas no dia a dia é aplicável, tá? É lógico que você tem que colocar algumas delimitações ali, né? Então, uma certa gordura para alguma coisa, para tempo de projeto, uma certa flexibilização, tal. Mas também vai muito da cultura do cliente em relação a isso, né? Então, acho que é igual qualquer tipo de parceria, né? Quando está super claro desde o começo as regras do jogo, fica tudo tranquilo. E se precisar mudar as regras, a gente conversa e a gente vê a melhor forma da gente resolver isso. Legal. Vamos mudar um pouco de assunto aqui, entrar no Boa. Amigos do CX Legal. e no All Summit. Conta a primeira história de como é que surgiu, como é que um puxou o outro, que é bem Cara, bacana. Amigos CX, o Bruno Guimarães é o fundador do Amigos CX, um grande amigo. A gente trabalhou junto numa empresa argentina, né? Contextualizando as soluções dessa empresa SaaS aqui no Brasil. Quer falar qual que é? A Flowix, uma empresa de social listening. Tá bom. Né? E aí a gente saiu de lá. Aí o Bruno foi seguir o caminho dele, eu fui seguir o meu caminho, abri a consultoria. E foi muito interessante que, ao mesmo tempo, ele mandou uma mensagem no LinkedIn e falou, gostaria de marcar um papo com algumas pessoas para falar sobre CX, CS, áreas relativas ao cliente. Ele né? postou no feed, lá no feed. No feed. Tá. E aí, por isso que eu falo, a comunidade não foi criada, né? Ela foi uma evolução de um grupo de pessoas que começaram a fomentar e sustentaram esse tema, né? Então, essa mensagem que ele mandou ecoou entre quantas pessoas? Cara, foi umas 8, 10 pessoas, mais ou menos. Aí esse pessoal todo falou, puta, quero bater um papo, todo mundo se juntou numa sala. E assim, sem custo, né? Assim, um negócio, vem aqui na empresa, vamos conversar, tem um horário aqui, eu reservo a sala de reunião, e foi isso. E aí foi feito... Desculpa, você sabe a expectativa que ele tinha quando ele fez isso? Cara, eu acho que quando a gente conversa, ele sempre fala, né? A expectativa de realmente fomentar e entender mais sobre o tema. Porque quando a gente fala de experiência do cliente, relativamente é um tema que, quando a gente vai contextualizar metodologia, boas práticas, é um tema novo. Né? E aí a gente está capturando também os cases de mercado internacionais e tal. Então tem muito essa ânsia de a gente entender. E a expectativa dele era justamente essa. Tá bom. Vamos entender um pouco mais, ver o que está sendo falado. Exato. Tá. E por isso que eu acho que é algo que deu bastante certo, por não ter muita expectativa e sim ter o interesse genuíno de querer imergir mais no assunto. Aprender. Exato, aprender. E aí... Ele foi fazendo outras dessas? Foi fazendo outras, eu fui no terceiro, né? A gente sempre falando, eu fui no terceiro, eu falei... No terceiro já tinha, cara, acho que umas 50 pessoas, mais ou menos. Eu falei, pô, Bruno, parabéns, cara, que negócio legal, tal. E eu fiquei com isso na cabeça. E era engraçado porque, ao mesmo tempo, eu já estava aprofundando meus estudos em relação à experiência do cliente, né? Porque a área de inovação puxava muito experiência e você... Exato. Porque, foi paralelo. Cara, você só vai fazer inovação se você entrega algo que a pessoa realmente precisa, né? Beleza. E aí, a gente se aprofundando e tal, eu falei, cara, tô vendo o mercado aqui e não tem nenhum evento agnóstico, independente de CX. Vamos fazer? Nessa hora não tinham Amigos do CX ainda. Não, tinham Amigos do CX. Esses encontros ganharam nome. Meetups. Os meetups ganharam nome. Tá bom. Exato. Beleza. E aí, lógico, aí criou-se o nome Amigos CX, pela questão de
de encontrar mesmo amigos ali para discutir sobre o tema. E aí criou-se o logo também, né? E foi muito legal. A gente foi participando, tinha um designer lá de fora que estava fazendo o logo, não chegou no momento, nos formatos ideais, mas aí a gente decidiu seguir com esse logo mesmo. E aí a gente vendo, acho que no quarto encontro, tinha mais pessoas ainda. Aí eu falei, cara, não tem nenhum evento de CX assim, independente. Todos os eventos são muito bons, mas são com plataformas no mercado, são Alguma cases, empresa por trás. alguma empresa por trás querendo apresentar case dos clientes. É legal? É legal. Mas eu acho que para a evolução do tema, principalmente no mercado brasileiro, a gente precisa trazer uma visão mais plural disso e ser agnóstico. Então, vamos colocar concorrente falando no palco, o importante é o conteúdo. Aí, eu lembro até do dia que eu chamei ele lá no meu prédio, a gente conversou, ele super topou, ele chegou de bicicleta lá pra gente conversar. Aí super topou e falou, ó, vamos fazer esse negócio acontecer. Aí veio a chama, né, no empreendedorismo. Vamos agora. Vamos agora, eu acho que... E aí a gente foi levantando os custos, né? Aí foi fazer visita ao Auditório Ibirapuera. Vai começar humilde, começar pequenininho. Não, aí a gente já leva, né, lá pra cima o negócio. Então, já que vai fazer aqui, vamos pegar um pouquinho maior. Vamos Normal, fazer normal. e tal. E a gente muito também acompanhando os eventos lá de fora, né? Falando, vamos fazer o maior evento aqui do Brasil e tal. E não era a maturidade que a gente precisava naquele momento. Quando a gente viu a planilha de custos, um choque de realidade na nossa cara. E aí, mais de 1 milhão na época, 2019. E se hoje é dinheiro, na época era muito mais. Né? 1,5 milhão, mais ou menos. Aí a gente, vamos guardar aqui essa ideia. Aí, beleza. Aí a gente pegou, depois mais ou menos de uns 9 meses... Os meetups continuaram. Continuaram. Foi fazendo os meetups e tal. E no total, acho que naquela época a gente foram mais de 15, 16 meetups, fazendo em São Paulo, BH. Era tudo ao vivo. Era tudo ao vivo. Porque qual que é a ideia do meetup? O meetup é a gente ir numa empresa, a empresa cede o local. É legal porque as empresas, as pessoas que participam, elas conhecem a empresa, né? Então, a gente fez no 99, no iFood. Então, conhecer, isso é muito legal. Vem pessoas de fora e funcionários da empresa. Exatamente. Então, a ideia é a gente fomentar o tema naquela empresa específica, trazendo palestrantes da empresa, mas também outras pessoas de fora ali para... surgiu um ponto de ebulição, networking bem legal, né? E sempre foi bem aceito, assim, pelas empresas? Cara, sim. As empresas, assim, incrivelmente a gente não entra nas empresas e fala, a gente quer fazer um meetup aí. A maioria das vezes a empresa convida a gente. Falando, cara, vamos chamar esse pessoal. Exato. Legal. Aí a gente fala, agora a gente está um pouco mais audacioso, né? A gente fala, vamos fazer um meetup aí, seria legal, tal. Aí a pessoa... gosta agora também. Tem case, também tem história. Exato. Então fica mais fácil. Tá. Né? Aí 15, 16 meetups depois, vocês... Cara, aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp pro Bruno e falei, Bruno, vamos retomar o papo que eu acho que tá na hora do All Summit, mas vamos com o pé no chão. Ele falou, cara, ótimo, porque eu tô trazendo o Ian pro Masterclass aqui no Brasil. Quem é o Ian? Explica. O Ian Golden, ele é um dos maiores consultores aí de CX do mundo. Ele é inglês, um consultor inglês, um dos idealizadores da CXPA. A CXPA é a organização americana de profissionais de experiência do cliente, mas que tem um impacto global, né? Tem profissionais em todo o globo. E aí, trazer o Ian, eu falei, sensacional, vamos colocar ele, vamos aproveitar ele, a gente faz o All Summit, você faz o Masterclass, a gente faz o All Summit e coloca ele como keynote speaker. Vamos, beleza. Agora vamos achar patrocinador, né? Então, ou seria do nosso bolso mesmo. Então, a gente, com risco e na coragem, a gente foi vendo primeiro local, patrocinadores, e a gente foi trabalhando tudo isso. Cara, você tinha uma experiência com um evento, não sei se era evento, sim. Você falou, ajudou, não? Muito.
A gente tem alguns mentores na vida, né? Eu acho que eu tenho uma prateleira, assim, para materializar, né? De alguns mentores que deram alguns insights bem interessantes para mim. Tá. E um deles foi quando eu trabalhei com eventos, eu trabalhei num sindicato, o maior sindicato da América Latina em eventos imobiliários e... O Secov. O Secov, Tá, exato. E tinha mais ou menos 150 eventos por ano. Então, do pequeno ao grande. Os caras dominavam fazer evento. Desde feira a evento de convenção, palestra, tudo. E uma coisa que eu aprendi muito foi que na gestora, na época, ela falava... para fazer o evento, você tem que fechar o olho e imaginar você entrando no evento e saindo do evento. Aquilo, para mim, parece uma coisa muito boba, assim, né? Mas, para mim, eu utilizo para tudo. Então, assim... Porque daí você pega os pontos que você precisa pensar, é isso? Total. Tá, eu vou entrar aqui, aqui eu tenho que ter um banheiro. Você pensa, você vai conectando os pontos, tá, né? Porque muitas vezes você fala, um evento de palestras, tá, tem que ter palestrantes. Não, mas e todo antes disso? Quantas salas? E a pré-sala? E comida, né? vai ter intervalo? Tá. Então, tipo, palestrante vai ter água? Não, eu sou palestrante, estou subindo, minha garganta tá seca, né? Então, a gente pensa, isso ajudou pra caramba, o background de eventos ajudou. O Bruno também tem um background marketing, assim, muito forte, né? Então, a gente se ajuda muito nisso. E aí, cara... Cara e coragem fizeram. Cara e coragem fizemos. Conseguiram lugar, conseguiram patrocinador, conseguiram palestrantes, conseguiu tudo. Tudo. Galera pagou para ir no evento. Pagou para ir no evento. E foi um sucesso. A gente estava esperando 300 pessoas, foram mais de 450 pessoas. Cara, isso é loucura. Um primeiro evento sem uma empresa grande por trás. Exato. Muito legal. Da comunidade. Sim. Então a gente ficou... É lógico, deu muito trabalho, né? Madrugada ali fazendo o negócio acontecer e tal. Mas a gente teve uma sensação muito boa, assim, de realização mesmo, sabe? A gente juntou a comunidade, aquele pessoal lá. Um dia que você foi na minha casa de bicicleta e hoje estamos aqui no evento com 500 pessoas quase. Exato. Rodando, tá legal. E, cara, assim, foi o desafio que bateu ali na trave da pandemia, né? Porque ele foi realizado, eu acho que dia 4 de março de 2020. O RAN já estava fechando ali, vocês Exato. fechando o evento. Que sorte, cara. Foi muito. Tá. E aí aí teve a segunda edição, que foi na pandemia mesmo, que aí a gente pensou, como a gente pode levar uma experiência legal pro pessoal, mas que não seja tipo um evento online somente, né? Então a gente falou, vamos utilizar o conceito on demand. Então o pessoal tem um período para acessar todo o conteúdo. Então, para não tirar o cunho de evento também, né? Tá bom. Então... Ele foi ao vivo? Não, ele foi totalmente gravado, tá bom. Só que o pessoal poderia montar toda a sua trilha de aprendizagem com os temas que estavam lá. Mais de 50 palestrantes internacionais, nacionais. Como é que foi isso, especificamente isso? Foi bom? Foi fenomenal, foi muito bom. Melhor do que fazer ao vivo? Cara, Ou não era viável fazer ao vivo porque as pessoas não tinham... não era viável porque estava na pandemia. Tá. Não, ao vivo que eu falo live mesmo. Ah, tá. Ao vivo live? Eu acho que foi interessante porque o conceito da pessoa fazer a sua trilha, então o pessoal até pediu, né? A gente tinha 3 meses, aí o pessoal pediu, libera mais um mês, né? A gente liberou, foi para 4 meses e o pessoal conseguiu absorver bastante conteúdo. Legal. Diferente do ao vivo, que às vezes você tem o evento ao vivo, só que você rolando ao mesmo tempo, você tá numa reunião. Entendeu? E a gente não ia conseguir colocar no evento ao vivo 51 pessoas ali, especialistas do mundo inteiro, para falar sobre o tema, né? Então, e assim, às vezes você não quer ver uma palestra específica, você quer ver mais uma outra, né? Então, você conseguia fazer essa jornada, assim, mais fácil. Tá bom. E aí, 2022 a gente não teve, por decisão mesmo, tinha muita coisa acontecendo, e a gente não sabia dessa questão da pandemia. E aí, em 2023, a gente retomou o evento presencial. Foi agora em abril, né? Em abril. Foi muito legal, foi no Cine Marquise. E é legal que vira um ponto de encontro, de conexão, né? De networking. Toda a galera que vai nos meetups, da Amigos CX, estava todo mundo lá. Exato. E a gente dá a luz, eu acho que esse é o grande ponto, a gente dá a luz às pessoas
os profissionais que estão fazendo bons trabalhos nas empresas, né? Um gerente que está atuando agora, que está fazendo um negócio agora. Cara, um head. Então, a gente tem grandes empresas, são mais de 90 marcas na história do All Summit que participaram ali, mostrando seus cases. Foram representadas por alguém. Exatamente, foram legal. representadas por seus executivos. Ah. E hoje, a gente até para ter esse histórico, esse legado, a gente tem o All Summit Plus, né? Que aí a pessoa, ela entra no All Summit Plus e ela tem acesso a todos esses conteúdos. E outros conteúdos da comunidade, conforme a gente for colocando lá, né? Tá, bacana. Então vamos aproveitar o gancho dessa terceira edição. O que você consegue trazer pra gente que você aprendeu ou aprendeu, já sabia, mas o que tá te chamando mais atenção de, o futuro do CX aí? O que você... Cara, tem muita coisa rolando. Eu acho que eu posso falar em duas perspectivas. Tanto em perspectiva de mercado de CX, eu acho que a gente está mais maduro, com profissionais mais qualificados. Há muito romantismo sobre o tema, tá? Ainda. Mas eu acho que... eu vejo que tem muitas empresas e profissionais que estão conseguindo aterrissar, fazendo coisas factíveis, fazendo coisas que otimizam receita, fazem as coisas acontecer mesmo, tá? Tá tendo mais boa prática, mais Isso. processo, implementação, resultado. Exatamente. Tá acontecendo mais isso. No entanto, a gente tem um desafio aí que eu comentei, que é a questão de cultura. Cultura das empresas mesmo. Então, hoje é muito difícil você ter na grande maioria das empresas, uma linha ali focada em experiência do cliente, uma linha de verba mesmo, né? Então, tem que ter um processo de convencimento ainda por que fazer isso com as altas lideranças, né? Tem altas lideranças que já entendem a importância, mas quando a gente está falando de investimento, travam um pouco. Então, ainda está nesse processo. Quando a gente fala de tendência mais do que pode ser gerado, eu acho que tem muita coisa ligada à tecnologia, à otimização. Ouvir o cliente também é super importante. Então, acho que esse é o primeiro passo também para qualquer empresa que queira iniciar um processo, né? Então, a gente fala muito de tendência ligada à tecnologia, mas dá para fazer o básico muito bem feito já, né? Sem tecnologia nenhuma, você consegue fazer muita coisa já. Muita coisa. Tá. Então, é lógico, quando a gente está falando de otimização de recurso, atendimento, a gente está falando de PA aí, né? Custo por PA, a gente sabe. Tudo que você automatiza, você consegue. Exato. Perfeito. Só que essa automatização, ela também tem que ser cuidada, né? Não é só automatizar. Você tem que conhecer as pessoas do seu cliente. Não, você faz aquela ura dura, antiga, aperte um para tal, dois para tal. Então, às vezes, é aquela questão, né? Eu costumo usar o exemplo, você fez um evento, tá tudo maravilhoso. Cara, faltou água para o palestrante. Ferrou, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar na experiência como um todo aí. E como tendência, lógico, muita coisa de tecnologia, mas tem que trazer a visão mais humanizada, porque todo mundo precisa de atenção hoje, né? Eu acho que, assim... eu passei assim até um perrengue nesse final de semana. Eu tô com meu filho de 2 meses, né? E a gente pediu um delivery. E, cara, demorou mais de 2 horas para ter. Eu fiquei irritado com o processo e tal. Mas eu compreendo que, assim, problema tem, mas ele precisa ser resolvido de uma maneira legal. Como é resolvido, né? Como é resolvido. E, cara, foi resolvido de uma maneira... Não foi resolvido, na verdade. Eu fiquei num looping ali sem resolução, né? Que eu vou até trazer esse case especificamente em palestras, para trazer o exemplo, né? De uma grande empresa que entrega, só que ela oferece seus canais digitais, você não consegue resolver de jeito nenhum ali. Eu acho que no Natal de algum ano passado, eu acho, ou do outro, eu pedi também comida num desses apps, eu não lembro qual dos dois que era. E aí, aceitaram meu pedido, tudo, e depois de 1h30 eu percebi que tava fechado. Óbvio, tava tudo fechado. Uhum. Mas quando eu entrei no app para ver, muita coisa estava fechada, mas aquele não estava. Só que não tinha ninguém do outro lado. E aí você não tem com quem resolver também. Então, de fato... E sabe qual o grande ponto aí? Que quando a gente está falando de experiência do cliente, a gente está falando de uma questão que é credibilidade. Porque os produtos, apps tem um monte, né?
Produtos também, TV, tem um monte, né? Você vê varejo, tem serviço também, tem bastante. O que vai ser diferenciador? Vai ser a experiência que você oferece para o seu cliente. Qual é o resultante disso? Confiança, credibilidade, conforto, tal. Então, por exemplo, eu sempre falo, puta, eu sou cliente da Amazon. Por quê? Cara, credibilidade, para mim, se tá lá, para mim, eu vejo que não... É muito difícil ter algum tipo de problema, pode ter, mas é muito difícil. E eu consigo fazer as coisas rápidas. Tipo, realmente, com um clique eu consigo comprar, Resolver. né? Então, assim, para o meu dia a dia, e hoje o consumidor, por exemplo, antes eu vou comprar alguma coisa, eu já sei o que eu quero, porque eu já vi o review, já vi um monte de coisa. Eu sou meio chato com isso, então eu vejo detalhe por detalhe. Quando eu vou comprar realmente, cara, é aquilo. Então, às vezes até pago um pouco mais Pra comprar lá e saber que não tem para problema. não ter preocupação. A gente entrevistou aqui a... Inclusive, ela foi da Mercedes muito tempo, uns 8, 9 anos, cuidava Legal. de experiência lá, e agora ela é gerentona na Amazon para contar um pouco, foi muito bacana. Muito bacana. Legal, Ela chama Vivi Malandrino, não sei se você conheceu na época que você deu consultoria. Cara, não conheço. Mas legal, bacana. Voltando aqui então para a parte da comunidade, né? Dos amigos do CX. Como é que funciona a comunidade? Tem um meetup, algumas pessoas vão em cada meetup falar, mas existe um pós, existe mentoria, o que tem a mais ali na... Cara, a comunidade ela é muito orgânica, assim. Então, até esses projetos, por exemplo, o All Summit, como eu comentei, os meetups, eles são para a gente fomentar e a gente se conectar. A gente acredita muito no aprendizado colaborativo. Acho que esse é o ponto essencial. Isso para tudo, né? Porque a gente consegue avançar muito mais do que a gente ficar estudando sozinho lá. A gente consegue compartilhar. É lógico, a gente precisa estudar, emergir, mas a gente consegue compartilhar cases, compartilhar experiências, o que está sendo difícil ou não, né? E até, eu não mencionei, mas tem os livros também, né? Os livros da comunidade, que são livros colaborativos, Que né? a comunidade toda... Bom, a comunidade é forte, mas várias pessoas da comunidade ajudaram a escrever. Exato, que basicamente a gente fez uma curadoria, eu e o Bruno, e aí a gente identificou os profissionais que estavam atuando em grandes e médias empresas, que estavam com resultados expressivos, com uma atuação legal, para trazer cases, para tracionar também. Que assim, o grande objetivo de tudo isso que a gente faz da comunidade é a gente evoluir a maturidade do mercado em relação a CX, ou gestão de experiência como um todo. Porque a gente está falando do livro de CX, mas tem um livro de Employee Experience, tem um livro de PX, Patient Experience. Então, quando a gente está falando de gestão de experiências, quanto mais a gente conseguir trazer e dar luz aos cases, e assim, não case somente, porque todo mundo pensa que case é só case de sucesso, né? Mas trazer os exemplos e os desafios desses profissionais em implementar os seus projetos, cara, a gente ganha uma escala muito legal aí de pessoas que querem entender um pouco mais e avançar, né, na sua compreensão, na aplicação nas suas empresas e isso. Ajuda muito a pessoa poder ver isso acontecendo. Cara, tipo, em outro lugar, o que deu errado, o que deu certo, como ele venceu o tal desafio. Exatamente. Sem dúvida. Fala um pouquinho da CXPA pra gente. Tá. Ela dá um guidance do que está sendo feito, como é que o que você aproveita, o que você bebe da água deles lá, o que você tem de bacana para contar. Legal. A CXPA, como eu mencionei, ela é um órgão americano, uma associação americana dos profissionais de experiência do cliente. Ela reúne profissionais no mundo inteiro para falar das boas práticas. E é lógico que lá tem uma diretoria, um corpo diretivo, no qual eles constituem as competências, né? Primeiro era as 6 disciplinas de CX, tá bom. E depois uma atualização disso foi para 5 competências de CX. Tá? Que você falou do iceberg lá, né? Não, isso é uma outra perdão, coisa. Desculpa. Tá. Essas 5 competências,
elas foram estruturadas justamente para tracionar, para ser um framework de trabalho para as grandes e médias e pequenas empresas também, a tracionarem os seus programas de CX. Ou seja, se eu sou o head de CX de uma empresa, sei lá, vou fazer que eu fiz uma rotação de cadeira, Sim. e eu sei muito pouco de CX. Sim. Um caminho muito interessante seria pegar essas 5 competências e framework e falar, cara, deixa eu ler isso aqui Exato. e seguir esse passo a passo que talvez eu consiga... Exatamente. Tá bom. Porque, por exemplo, eu vou trazer uma competência aqui, tá? Uma das competências é estratégia de CX. Aí você fala, pô, mas tem uma estratégia corporativa e tem que ter estratégia de CX? Talvez. Dependendo da maturidade da empresa, ela não, na estratégia corporativa, ela não tem essa visão do cliente. Então, você precisa construir essa estratégia de CX para ser um dos pilares ali da estratégia organizacional da empresa. Você tem que construir e entregar para a alta gestão para eles colocarem na estratégia da companhia. A alta gestão tem que participar dessa construção. Tá bom. Né? Tá bom. Para aí, isso realmente ser top-down e ser top-down no primeiro momento, mas ter um fluxo top-down e bottom-up a todo momento ali, um ciclo vicioso, falando sobre experiência. Então, a estratégia ela dá o caminho do que tem que ser feito, como tem que ser comunicado, quais os pontos que precisam ser realizados. Mas aí a gente precisa aterrissar isso no dia a dia dos departamentos, dos colaboradores, para tracionar em resultados efetivos ali. Cascateia isso também. Exato, é super importante. Por isso que uma trilha, quando a gente está falando de cultura, por isso que uma trilha de educação corporativa para CX é muito importante, porque você envolve a liderança executiva, a liderança tática, você envolve as pessoas que estão no front, as pessoas que estão no back, né? E você envolve todo mundo ali que está relacionado ao cliente. Na parte que você comentou sobre experiência de aprendizado, você tem algum produto, então, que a empresa possa beber para ter... Você tem lá, então, todo esse guidance, você tem toda a sua experiência, tudo que você já implementou, que você aprendeu no Amigos CX. Isso tudo tem algum curso que eu possa fazer? Que você tem. Queira? Tá, então. Tá. Fazer o merchan aqui, mas a gente vai lançar agora, em agosto, a certificação da Rockets focada nas 5 competências da CXPA. Porque hoje tem muito conteúdo fora sobre isso, né? E muito conteúdo distante, né? O que a gente quer fazer é realmente a gente trazer para o contexto Brasil e aproximar isso em português, né? A gente está contextualizando tudo isso, tem os consultores que estão trabalhando nisso, e como a gente tem a consultoria, a gente sabe a real dor que as empresas passam ali, né? Então, a gente consegue capturar isso e facilitar esse entendimento. Isso vai estar disponível para qualquer um poder comprar? Não? É só para a empresa que é seu cliente? Como é que... Não, hoje a gente já tem isso para as empresas, em company, mas a gente está lançando para o mercado. Tá. Até para ajudar essa evolução do mercado, porque muitas vezes a empresa, o profissional quer, mas não é o momento da empresa ainda. Então, o profissional pode adquirir agora, e ainda pensando no lifelong learning, né? Então, todo mundo querendo entender um pouco mais, ter conceitos e boas práticas bem alinhadas ali, de aprendizado, e como tracionar isso de forma prática na empresa, a gente falou, putz, por que a gente não faz o que a gente está fazendo na consultoria, estende essa educação para uma educação corporativa, onde as pessoas podem adquirir aí. Show de bola, cara. É super importante. Falta conteúdo bem estruturado. Aí tem bastante gente falando do assunto. Exato. Muita gente boa falando do assunto. Muito case bacana que vocês veem, mas acho que estruturado, com uma metodologia de fora aprovada, que está sendo testada mundialmente, acho que é bem diferente. E é o que a gente utiliza na própria consultoria, né? Então, para grandes clientes, a gente tem utilizado framework. E assim, framework não é a solução. Não. Tá? Então, framework é um caminho, é um mapa ali, mas eu acho que o grande desafio, certeza, o grande desafio é a contextualização para a organização. Aquela específica, aquele momento daquela Exato. empresa, quem a pessoa está trazendo. Por exemplo, a gente tem alguns clientes no agro. Por mais que são clientes similares, muda muito a aplicação por causa da cultura organizacional. Tá. É a mesma indústria, mesmo setor, mas muda por causa da cultura. O momento, a cultura? Momento, entre outras coisas, né? Legal.
Vamos para o finalzinho, 2 últimas perguntas. A primeira é, como é que o podcast integra essa comunidade? Ou ele não tem nada a ver com a comunidade? Como é que... Tem a ver, total. Eu chego com umas ideias doidas lá, eu sempre invento alguma coisa. O Bruno fala, puta, mais uma ideia desse cara. Eu falei, faz sentido, ele é o crivo, né? Porque às vezes eu falo, putz, será que vai, será que não vai? Aí eu falei, putz, eu acho que faz sentido a gente ter esse conteúdo, porque tá dentro do propósito da comunidade de fomentar o assunto aqui no mercado regionalmente. Tanto eu como o Bruno, e tem outras pessoas também que são conselheiras regionais aqui da CXPA no Brasil. Então, eles têm um braço, vamos chamar aqui no Brasil. Sim, tem um braço para fomentar as boas práticas, né? Então, por isso que a gente trabalha com as competências na consultoria, por isso que a gente traz isso bastante nos livros. E o ACX Cash é justamente para isso, para a gente fomentar também o mercado, trazendo profissionais de uma forma muito descontraída ali, para trazer insights e também se atentando ao consumidor, né? À comunidade ali, porque conteúdo pode ter vários formatos, né? Então a gente está fazendo evento, faz evento, só que ele é dentro de um ano ele é um ponto ali, né? Tem os meetups também. Tem o meetup, ou seja, você quer fazer várias frentes para todo mundo poder se adequar. Vários formatos ali para ser o melhor para o pessoal. E eu sou um consumidor nato, assim, de podcast e de conteúdo online, né? De vídeo, de streaming e tal. Faço minhas atividades físicas focadas com o fone ali, que eu acho que dá uma energizada nos pensamentos. Ao contrário do que o seu treinador da infância lá te falou pra você fazer. Se ele estiver escutando agora, vai brigar com você. Não, mas eu acho que agora já pode. Porque ele tinha esperança que eu fosse profissional. Já que não foi. Exato. Mas eu acho muito bacana. E o mais legal é quando a gente recebe o feedback, né, do pessoal, da audiência, falando, pô, fui no evento semana retrasada, onde a gente encontrou algumas pessoas do mercado, e o pessoal, vim ouvindo a CX Cash, hein? Muito legal, tal. Isso é legal. Então, pô, você tá vendo que tá impactando. Antes a gente só tava no YouTube, agora também a gente tá no Spotify, e a gente tá abrindo em outras plataformas para facilitar o processo, né? Bacana. Cara, e para finalizar, tô assumindo ali, vou usar aquele exemplo que eu usei anterior. Tá. Eu tô assumindo uma cadeira de Head de CX. Eu era Head de alguma outra área que não era CX. Legal. Tô assumindo como Head de CX. Então eu tenho maturidade, tenho uma senioridade, mas não tenho conhecimento. Que dicas você me daria? Óbvio, você tem, assiste podcast, faz o curso, tem tudo isso, começa a participar. Tá, mas assim, de cara, o que eu tenho que fazer? O básico, beabá ali na empresa. Cara, eu acho que a primeira coisa é imersão. Porque assim, você pode conhecer muito bem ou não as boas práticas de CX, frameworks, metodologias. Mas, como eu mencionei, o grande desafio é o contexto organizacional. Você tem que entender como a empresa se porta. Então, primeiro, os fluxos, as áreas, as pessoas ali. Quais vão ser os champions, né, que você vai utilizar nessa articulação para fazer as coisas tracionarem. Entender a estratégia, a cultura, tudo. Entender a estratégia da empresa, quais são as metas da empresa. Porque o grande trabalho da pessoa que está na liderança de uma área de CX ou de gestão de experiência é ver como ela pode incluir ali o tema em pontos importantes que vão trazer resultado para a empresa. Tá, você tem que olhar o todo para você já começar a montar o seu mapa de war ali. Exatamente. Vou colocar uma pecinha aqui, outra ali. Tá. Exatamente. Porque assim, senão fica muito no romantismo e a gente tem que trazer resultado. Seja uma otimização de recursos, um aumento de receita, ou um novo pensamento, criação de um novo produto. Tem um monte de coisa que dá para fazer. Mas tem que ter um mindset quick win também. Não dá para pensar em projetos de longa duração e que vão trazer poucos resultados. Tem que fazer uma mudança significativa na organização. Você entende o todo, começa a pegar os pontos que você consegue fazer os quick wins. Exatamente. Tá. Para mostrar resultado. Tá. Porque aí você vai ganhando credibilidade interna, né? Relevância, e vai mostrando o seu trabalho. Tá. Né? Então, vai sendo uma peça estratégica dentro da organização. E aí tudo tem... a gente se reúne com empresas diariamente
E tem uma pergunta que o pessoal faz, tá, por onde eu começo? Por aí. Tá. Entende o cenário. Porque o pessoal, às vezes, já quer construir a estratégia de CX. Não, cara. Cara, eu tô redesenhando a jornada calma. aqui, ó. Até porque ele não constrói a estratégia sozinho. Ela tem que trazer a alta liderança para construir. Eles têm que estar envolvidos, tem que ser off-site, muitas vezes até. Quando eles compram essa ideia, aí vai ser muito legal quando eles começarem a te cobrar sobre isso. Né? Então, aí você vê que o seu trabalho foi bem feito. E que você tá relevante também para Exatamente. Show de bola. Cristiano, cara, obrigado pelo papo, foi muito bom. Pô, legal, muito Matheus. bom mesmo. Super agradeço aí a presença e fico disponível aí para a gente conversar. Quem quiser se conectar via LinkedIn, estou à disposição aí para a gente fomentar e ebulir mais sobre o tema. E quando lançar o curso, me avisa que eu tento divulgar de alguma forma. Pô, legal, pode deixar. Show de bola. Valeu. Valeu, meu. Obrigado.